Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de atualidades. Falaremos agora sobre grandes conflitos e quais são aqueles mais relevantes em 2022, além dos conflitos da Ucrânia. Para podermos continuar esse assunto, eu gostaria de falar um pouco de teoria. Mas antes disso, vamos aproveitar a oportunidade. Quero seu like, cara, dá aquela força para o professor divulgar o canal, divulgar o seu trabalho. Então, aproveita aí, mete o dedo no like e vamos primeiramente pensar o que são civilizações e quais são as causas dos principais conflitos na atualidade. Então, ao redor do planeta, há muitas regiões que estão conflituosas, principalmente na África, por exemplo, que é o continente que tem a maior quantidade de refugiados. Além de falarmos da África, tanto da subsaariana, a África Negra, e a África do Norte, a árabe, onde ocorreram desde 2010 os eventos ligados à Primavera Árabe, muitas revoltas populares, são áreas que têm muito conflito, muita tensão e muitos refugiados. Inclusive, esses conflitos no norte do continente africano, no Islã, envolvem grandes grupos terroristas, como, por exemplo, El-Shabaab, da Somália, e o Boko Haram, da Nigéria. Então, lembre-se também que lá no Oriente Médio, além dos grandes conflitos clássicos, como são aqueles entre os palestinos e o Estado de Israel, cara, esse tema é muito bom. Por exemplo, os palestinos são povos apátridas. O que é isso? Não existe um Estado nacional para chamar de seu. Então, os dois principais povos apátridas que costumam cair em algumas questões, podem cair em grandes concursos, podem cair no vestibular, pode falar no Enem, como já foi cobrado, e é o único grande tema que eu tenho certeza que pode ser cobrado no Enem, é falarmos desses apátridas, ou seja, não tem um Estado nacional para residirem, e dois grandes grupos, os palestinos, que são os apátridas mais conhecidos, e temos o grupo dos curdos. Os curdos são muito importantes, porque é o maior numericamente grupo apátrida que nós temos no mundo, tá bem? Então, nós falaremos em outro momento uma dica sobre esses povos curdos, então não perca, porque como a maioria está na Turquia e lá tem movimentos pela criação do Kurdistão, o governo de Erdogan considera eles, por exemplo, tem um partido lá, o PKK, que falaremos, né? Erdogan considera o PKK como grupos terroristas. E eles reivindicam o título de grupos nacionalistas e requerem aí a criação do Kurdistão. Recentemente, a Finlândia e a Suécia oficializaram o seu pedido de entrada na OTAN. Porém, a Turquia foi contra. Ué, por que será? Dado que a Turquia tem algumas questões ligadas ao gás natural e ao petróleo que podem, né, competir com a Rússia. Então, em alguns momentos, por ser uma ditadura, né, não é uma democracia a Turquia, né? Então, ele se alinha em alguns momentos com a Rússia, em outros momentos se alinha obviamente de forma contrária. Agora, o que surpreendeu foi quando anunciou Finlândia e Suécia, vamos entrar na OTAN, Erdogan falou, opa, não. Ué, qual é a razão? A resposta dessa pergunta é simples, tem muitos, né, membros curdos do PKK nesses dois países, especialmente a Finlândia, o que levou Erdogan a utilizar esse argumento, tá? Então, olha só, pessoal, basicamente a maior parte dos conflitos que existem na atualidade envolvem discussões sobre estados nacionais. E isso, por exemplo, estados nacionais, existem alguns que são consolidados, alguns que são desenvolvidos, alguns que têm um longo histórico e alguns são muito jovens, tá? Então, por exemplo, boa parte dos conflitos da África e do Oriente Médio envolvem isso, estados nacionais que são instáveis. Guarda isso, porque quando falamos em conflito, uma das principais características é a instabilidade política dos locais onde eles ocorrem. Eu chamo de instabilidade política e é fácil você identificar. Imagine uma questão que você tenha que registrar o que é, né, duas, três características de um Estado com instabilidade política. São aqueles em que não há governabilidade nas instituições, as instituições não são confiáveis, a população está profundamente insatisfeita com o governo, que não tem uma relação saudável com o povo. Então, são diversos temas que podem caracterizar uma instabilidade política maior ou menor. Assim como uma democracia tem níveis de qualidade, alguns países têm a democracia mais madura e outros menos madura. Todos os grandes conflitos são ligados hoje a temas culturais, daí a ideia da importância
de conhecermos as diferentes civilizações e também ligados a temas quanto à nacionalidade. Por exemplo, movimentos de libertação nacional, que muitas vezes fazem atentados terroristas, tá? Mas qual que é o tema por trás? Querem independência de um território, querem um país para chamar de seu. Ou então, como é o caso dos curdos, querem um Estado para chamar de seu. É isso que o PKK reivindica. Claro, é considerado um grupo internacionalmente considerado terrorista, tá bem? Agora, olha só. Então, vamos continuar. Lembre-se, qual é o perfil dos conflitos hoje? São culturais, terrorismo e ligados a instabilidades políticas. Então, quando acabou a Guerra Fria, isso foi em 1991, então guarde essa data que é sempre muito cobrada em todas as provas, marca importantíssimo. 1991 corresponde tanto ao período que foi a decadência da Guerra Fria, né, o fim da Guerra Fria, né, e o período que começou a globalização, beleza? Então, veja só, quando acabou a Guerra Fria, meio que teve um clima de euforia nos intelectuais do Ocidente, que falavam assim, olha, o capitalismo venceu, o liberalismo venceu. E aí, lá nos Estados Unidos, inclusive, né, tinha um intelectual chamado Francis Fukuyama. Esse Francis Fukuyama falava que acabou a história. Ele escreveu um livro, né, chamado O Fim da História. Enfim, desculpa, o título é um pouco mais longo, tá? Aí é o seguinte, ele falava que a história tinha acabado. Por quê? Porque o comunismo acabou, porque a União Soviética se esfacelou e isso seria a vitória do capitalismo liberal, do liberalismo e da democracia, que teria se mostrado superior e inquestionável. Então, na década de 90, né, os Estados Unidos se projetaram como a grande potência internacional, praticamente inquestionável, pois ela passou a ser discutida como uma potência necessária. Seria importante uma potência daquele tamanho para, por exemplo, manter aí o equilíbrio internacional e, entre outros, né, controlar conflitos ao redor do globo. Isso foi uma discussão lá dos anos 90. O capitalismo venceu os Estados Unidos, sua potência necessária. Olha só, isso já vi uma possibilidade interessante, hein? Imagina um texto que fala assim, os Estados Unidos têm um discurso internacional que se coloca como a potência necessária. Como assim a potência necessária? Por exemplo, depois do atentado do 11 de setembro, veio a guerra ao terror do George Bush, não é? Então, por exemplo, invadiram o Afeganistão, que em 2021 se retiraram, né? Depois de 20 anos, eles se retiraram e retornou o Talibã. Então, isso é um baita de um conflito importante de você ficar atento, tá? Mas eu quero que você perceba a frequência do terrorismo, tá? E olha só, falando agora um pouco do significado de civilizações. São grandes grupos culturais. Quando acabou a Guerra Fria, todo mundo falou, acabaram os conflitos, não tem mais comunismo. Então vão acabar as guerras, porque lá na filosofia, tinha uma teoria do Marx, né, seguida ali pela União Soviética, que falava que a história ia evoluir, né, em espiral, mas chegaria lá no comunismo. E aí tinham as teorias do liberalismo, lá do Kant, né, do século XIX, enfim, liberalismo contra o comunismo. O liberalismo falava que um dia ele iria triunfar. Tinha dessas duas ideias que por um século se digladiaram. Comunismo perdeu, o capitalismo liberal venceu. Essa era a ideia. E aí pensavam que se o capitalismo liberal e as democracias se expandissem para o mundo todo, a guerra ia acabar. Isso é uma teoria muito interessante, é a chamada teoria da paz perpétua do filósofo alemão Immanuel Kant. Ele tentava pensar formas de fazer a sociedade parar de fazer guerras, entre diversos temas que ele estudou, muito complexos. Por exemplo, ele propunha a necessidade de instituições supranacionais, ou seja, organizações que não sejam nacionalistas. Ele governava numa época de ditaduras, governos despóticos e nacionalismos exagerados. E aí, isso tudo levou a vários conflitos, tá? Então ele falava, olha, é melhor que os países discutam, porém, não façam exércitos só deles, que os exércitos defendam povos, defendam ideologias, defendam culturas e não países. É importante que eles façam comércio e prosperem, porque quando as coisas estão correndo bem, está prosperando, todo mundo é um pouco mais tolerante. E, para Kant, as democracias não entram em guerra entre si, beleza? E anota então isso, para Kant, as democracias não fazem guerra entre si. Então, ele falava lá naquela época que era muito mais provável nós encontrarmos um bloco de democracias
contra um bloco de ditaduras. E isso, olha só, pode ser identificado na Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados, antes da Rússia entrar, depois de ser traída pelo Hitler, né? Os aliados, democracias, se aliaram, não entraram em guerra entre si em nenhum momento do século XX, e as grandes guerras foram o quê? Das democracias contra governos autoritários, por exemplo, contra a Segunda Guerra Mundial, as democracias contra o nazifascismo, beleza? E depois, Guerra Fria, foi o capitalismo liberal e democracia contra o comunismo soviético. Acabaram os conflitos, pensaram alguns filósofos, como esse aí, Fukuyama. Estados Unidos venceu, acabaram os conflitos. Esse clima de euforia e paz e vitória do capitalismo liberal. Só que aí chegou um professor de Harvard, olha só, professor Samuel Huntington, que enquanto análise geopolítica, ele é chamado de teórico pragmático. Aí ele fala, pessoal, vocês estão aí todos muito alegres, muito felizes, estão comemorando, estão pensando que, que os conflitos vão acabar, como pensou erradamente o Fukuyama, e ele falou assim, olha, vão continuar sim, porém com outras características, não vão mais ter conflitos relacionados a capitalismo e socialismo. O tema vai mudar, beleza? Então imagine uma questão que aborde os conflitos no pós-Segunda Guerra Mundial. Todos são ligados à Guerra Fria, todos são ligados a capitalismo versus socialismo. Por exemplo, 1945, acabou a Segunda Guerra, a Coreia do Norte foi dividida. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. 1949, teve a Revolução Chinesa, que a China se tornou comunista, tá? Isso é um tema importante. O líder Chiang Kai-shek, dos capitalistas, fugiu, evacuou o território para Taiwan, tá? E Taiwan, né, era considerado oficialmente a China, só mais tarde que a ONU reconheceu a Revolução Comunista. Tema quente para uma prova de atualidades e de geopolítica, porque Taiwan é considerado, pelo ponto de vista da China, um território rebelde, que é China e deve ser reanexado. Taiwan se considera um país independente, é considerado pela ONU um país independente, né? E aí, como a China tem essas pretensões de anexar Taiwan, eles já anunciaram diversas vezes aí nas discussões internacionais que não quer palpite em seus assuntos domésticos. Olha só a jogada da China. Ela pega esse conflito de Taiwan, que pode, né, se tornar, pode proliferar num conflito maior, e fala, não quero palpite do mundo. Taiwan é problema meu, é assunto doméstico. Então, o mundo considera um assunto internacional, a China quer que seja considerado um assunto doméstico. Então, olha só, acabou, né, Revolução Comunista, 49, depois você sabe citar outros exemplos, Guerra do Vietnã, cara, 20 anos, 54 e 74, e durante isso ocorreu lá o movimento pelos direitos civis, movimento hippie, né, a luta lá do Martin Luther King pelo fim do apartheid, foram anos bastante agitados, né, mas tudo de alguma forma está relacionado a comunismo e capitalismo, a teorias de esquerda que querem questionar o mundo, como foi aí o movimento hippie, né, que é chamado de contracultura. Então, são épocas de extremos de ideias e de movimentações. Quando aconteceu a Revolução Cubana, 59, é o quê? Um conflito capitalismo-socialismo. Você pode imaginar numa questão, numa prova, que quando aconteceu a Revolução Cubana, isso despertou alerta nos conservadores do continente americano e todos os países do Cone Sul tiveram golpes militares apoiados pelos Estados Unidos e fundamentados no mesmo argumento, combater o avanço do comunismo. Então perceba que até 91 tudo tinha a ver, de uma forma ou de outra, com o tema, tá? Acabou o comunismo, acabou o conflito? Lógico que não. A partir de aí, passaram a ser choques culturais, o que, né, o Samuel Huntington chamou de choque de civilizações, tá? Então o que seria esse choque de civilizações do Samuel Huntington? Primeira coisa, eu quero que você identifique comigo quais são as civilizações que ele está falando, tá? Então, lembrando, ao falar de uma civilização, você está falando do elemento cultura. Você está falando do elemento identificação. Toda cultura possui diferentes valores
e, eventualmente, as culturas podem se chocar. Que é um exemplo claro, quando falamos de Afeganistão e o retorno do Talibã já despertam todos os alarmes, principalmente no que diz respeito à questão da mulher. Claro, vários desrespeitos aos direitos humanos, aos direitos femininos. Então você tem uma sociedade patriarcal com costumes, né, previstos no Corão que permanecem até hoje, né? Então há uma visão muito ainda arcaica, né, baseada aí nos princípios medievais de quando foi criada a religião islâmica. Guarda isso. Todos os grupos fundamentalistas islâmicos hoje, eles propõem um retorno lá para a Idade Média, eles querem um califado universal. Por exemplo, então, ao falarmos de Talibã, choca. Porém, eu quero que você pense no Islã não conflituoso, estável politicamente, desenvolvido, como, por exemplo, na Arábia Saudita, como, por exemplo, são os Emirados Árabes Unidos, né? São lugares ricos, que têm alto índice de desenvolvimento humano, claro que tem muita desigualdade e pobreza, né? Mas não são extremos como o Paquistão, como o Afeganistão, que é um lugar paupérrimo, né? Lá, nesses países, Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, tá? Que inclusive sempre se alinham, né? Enfim, não vamos entrar nesse papo agora. Esses países, eles tendem, assim como todo o Islã, ter regras muito rígidas de comportamento moral, relação como se trata uma mulher, mas na visão e na cosmologia, né, na cosmovisão de mundo do Islã, a forma de se respeitar a mulher é protegendo-a do olhar alheio, por exemplo. Então, hoje, no Ocidente, desenvolvemos novas formas de cultura que vieram depois da Revolução Francesa, depois das revoluções burguesas, tá? Que quais são as três? As três grandes revoluções iluministas, né? Independência dos Estados Unidos, Revolução Inglesa e Revolução Francesa. Primeiro inglesa, depois independência dos Estados Unidos, depois Revolução Francesa. Essas revoluções burguesas questionaram os valores antigos de absolutismo na política. Não, vamos pegar democracia, participação do cidadão, né, liberdade, racionalismo, né, o pensamento liberal foi no mesmo contexto do desenvolvimento da ciência moderna, do Newton. Então, ocorreu no Ocidente uma revolução cultural, tá? Que é essa revolução ocidental, essa revolução iluminista, essa revolução científica que fez nossos valores se alterarem profundamente. A Europa, a matriz da cultura ocidental, até o século XVIII e até, não só até o século XVIII, até hoje temos fundamentalismo religioso na Europa, né? Mas até tardar era um lugar que o fundamentalismo era presente no cotidiano. Só após essas revoluções burguesas que começou a separar a igreja de Estado, valorizar o indivíduo, né? Porque foram criados direitos sociais, direitos políticos, tá? O surgimento dos direitos civis, né? O cidadão, a pessoa ter direitos, né? Enfim, como em geral, até a Revolução Burguesa, até essas três revoluções iluministas, você é só um súdito, você só obedece, você não tem direito a nada, não tem que questionar nada. Beleza, e era tudo comandado o quê? Ou pelo império, por um rei ou pela igreja. São valores da Idade Média e da Idade Moderna, pré-Revolução Francesa. Alguns intelectuais falam que no Islã, que você pode observar, é bem grande, tá? O Islã, a maioria lembra aqui do Oriente Médio, porque aqui é o Golfo Pérsico, né? Esse pontinho aqui é a entrada do Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz. Aqui é a Somália, tá? Onde tem aquele grupo terrorista que eu mencionei, o El-Shabaab, a Somália, que é o chifrinho da África, é um dos lugares que mais há conflitos, e inclusive existe uma missão especial da OTAN para combater a pirataria somali, tá? Então, olha só, aqui é o Mar Vermelho, é onde encalhou, né, aquele navio, 2020, o Ever Given, no auge da pandemia. Desde aquele encalhamento aqui, os preços dos fretes internacionais encareceram muito. Uma das razões aí dos automóveis estarem tão caros, além da crise dos semicondutores, né, para a produção de chips para os automóveis, podemos citar o aumento do frete marítimo, cara. Olha só, desde esse episódio. Então, olha só, aqui é a Islã, né? Então, olha só, a Turquia, aqui é a Turquia, né? Então, aqui, ó, aqui é o Marrocos e aqui é o Estreito de Gibraltar, que conecta o Marrocos com a Espanha, né? Então, veja só, tudo de laranja aqui é o Islã, civilização islâmica, beleza? Então, fica atento aqui com o El-Shabaab da Somália e a pirataria.
Agora, nós temos que observar aqui na África, esse país aqui, ó, ele é o Sudão, ele se separou em 2010, tá? Em 2010, ocorreu a separação, e aí o norte ficou Sudão do Norte, islâmico, né, uma república islâmica, e o sul, Sudão do Sul, até hoje está em guerra civil. Então você pode se lembrar que aqui na região do sul do Sudão, aqui na região do Sudão do Sul há um grande conflito atualmente, tá? Guerra civil, devido à disputa pelo poder entre os diversos grupos étnicos. Todos os conflitos aqui na África, que é onde tem mais refugiado, ou envolve disputas entre os grupos étnicos, ou disputa por áreas de controle de petróleo, de água, ou religiosos, como acontece, tá? Como acontece na Nigéria. Como assim? Olha só, na Nigéria nós temos um outro grupo, tá? Que é o Boko Haram. Então, quem que é o Boko Haram? Olha só, o Boko Haram, ele atua em toda essa região aqui, tá? Em toda essa região. Eles são originalmente da Nigéria e eles têm um nome muito sugestivo. A educação feminina é pecado. Ou seja, eles são contrários a que as mulheres estudem, né? E aí eles fazem atentados terroristas, sequestrando crianças, né, as mulheres nas escolas de ensino misto, né? E através da violência sexual e conversão forçada, casar com os terroristas. Olha que tenso. O que tem em jogo aqui? Guerra civil, instabilidade política, né, quando a guerra é entre a população, fundamentalismo religioso islâmico, tá? Aqui no Sudão, disputa, né, entre grupos políticos. O que tem por trás? Água e petróleo. Boko Haram, fundamentalismo islâmico, ensino contra o ensino feminino. Esses dois juraram lealdade, tá? Juraram lealdade para o Estado Islâmico, tá? Estado Islâmico, o ISIS, que surgiu, tá? Em 2010, durante a Primavera Árabe, quando começou a Guerra Civil da Síria, tá? Uma das formas de reação sunita aos avanços, né, das tropas do governo foi que surgiu aí um grupo terrorista, né, que foi debelado em 2019, depois ele ter tomado conta de territórios, né, no Iraque, na Síria, e se expandiu bastante, tá? Inclusive, fez vários atentados contra o patrimônio histórico, né, destruiu patrimônios da humanidade, como estátuas antigas, argumento fundamentalista religioso, falando que nem estátuas do passado deveriam existir num califado islâmico, né, porque eles são contra as imagens, enfim. Então, eles traficaram petróleo no mercado negro, porque isso foi uma forma deles sustentarem suas atividades terroristas. Então, um baita tema. Então, perceba que o Islã, como um todo, é um lugar muito pobre e há muito fundamentalismo religioso. No entanto, eu quero que você associe o fundamentalismo religioso à pobreza e à instabilidade, tá? Olha só, eu perdi aqui, mas deixa eu voltar. Eu falei da Arábia Saudita e do Catar, do Iêmen. Lá é Islã? É, só que eles não são radicais igual é no Afeganistão. O Afeganistão, olha só, estamos falando aqui, ó, dessa região. É uma região montanhosa, né, perto do Paquistão, perto do Himalaia. Aqui é o Irã. Então, por exemplo, Irã e Afeganistão são lugares instáveis, tá? O Irã é uma teocracia, quem governa lá é o clero islâmico, é super radical, né? Tem um programa nuclear, sempre discussão aí nas provas, tá? E o Afeganistão? Quando ele foi invadido pelos Estados Unidos em 2001, ele estava entre os 5 países mais pobres do mundo, tá? Extremamente pobre, extremamente violento, fundamentalismo absurdo, né? E perceba que lá o tratamento da mulher é radical e violento. Lá na Arábia Saudita, no Catar, ele é esse tratamento com viés religioso, em que você tem as vestimentas tradicionais, porém, não tem essa violência, essa submissão feminina, como se observa lá no Afeganistão. Guarda isso como uma característica do terrorismo, tá? Não guarda isso como e da instabilidade política, não guarda isso como uma característica do Islã. Ele é patriarcal, ele tem uma visão diferente sobre a mulher, tá?
mas não significa submissão, opressão, maldade, porque tem a visão religiosa. Você pode seguir aí na internet que tem um monte de gente no Instagram, por exemplo, né, famílias, mulheres islâmicas, né, que estão no mundo árabe, principalmente nos países mais modernos, mais laicos, como esses três que eu mencionei, elas narram a vida, né, perfeitamente, tal, e não tem a visão que o Ocidente tem sobre o véu, tá? Então, isso, por exemplo, é uma treta de civilização. Isso é um choque de civilização. Por exemplo, para o Ocidente, depois lá da Revolução Francesa, burguesa, a liberdade se tornou um valor exemplar e prioritário, o que não aconteceu lá no Islã, né? Lá a religião e as tradições ainda são imperativos. Já temos aí, por exemplo, um choque de civilização. Não só a diferença religiosa, é a visão sobre todo um grupo, né, acerca de um tema que pode dividir pessoas, beleza? Então, aqui observamos o Islã, que você viu que está onde? O Islã está na África e no Oriente Médio. Perceba você que a maioria dos países islâmicos, aqui em laranja, está no norte da África, na África Ocidental, por exemplo, aqui a Somália, não é isso? Onde tem um grupo terrorista El-Shabaab e onde acontece a pirataria. E aqui nós temos os países do Oriente Médio, que você já sabe, a maioria é muito instável, tem a geopolítica do petróleo, né, devido ao petróleo aqui dessa região, do Golfo Pérsico, mas a pegadinha é população islâmica. Onde está a maior população islâmica do planeta? Aí a maioria das pessoas vão tentar pensar ou aqui no continente africano ou aqui no Oriente Médio. Porém, errado aqui, olha só, gente, na Malásia e Indonésia. São países islâmicos e são formigueiros humanos, então são super populosos. Então, apesar de no mapa eles não terem dimensões muito grandes, tá? Eles têm um território bem menor que os outros países do Oriente Médio, eles são super populosos. Aqui no norte da África e no Oriente Médio, né, nós temos grandes territórios, só que são pouco povoados, porque tem muitas áreas desérticas, beleza? Guardou? Então, olha só, o Islã tá aí, né? Agora eu vou traçar alguns comentários mais breves, por exemplo, aqui na civilização ocidental. Ela corresponde à Europa, corresponde à América anglo-saxã, ou seja, de cultura inglesa, né, anglo-saxã, Estados Unidos e Canadá. Lembrando que o Canadá, ele também tem cultura latina, porque Quebec é de língua francesa, né, então o Canadá é bilíngue. Agora, lembre-se, Austrália e Nova Zelândia também são países de cultura ocidental. E lembrando, o norte do globo estão os países subdesenvolvidos e no sul, no norte estão os desenvolvidos e no sul os subdesenvolvidos. Lembre-se que os únicos desenvolvidos e de cultura ocidental que estão no sul é Austrália e Nova Zelândia. O restante são subdesenvolvidos, por isso que se fala assim, norte rico, sul subdesenvolvido, simples assim. Então, olha só, a civilização anglo-saxã ou ocidental, tá? A anglo-saxã é ocidental é cristã, tá? Seja protestante, seja católica. Ela passou pelas revoluções burguesas, então os princípios ligados à democracia, valores individuais, né, são muito valorizados. Racionalismo, né, revolução científica, enfim. Agora, a América Latina, para Samuel Huntington, ela é considerada uma civilização à parte, tá? Ela é uma civilização à parte por qual motivo? Ela seria uma mistura da civilização ocidental com as locais, né, com a cultura indígena, de suas diversas nações indígenas e a civilização afro-brasileira, africana, na verdade, porque olha só, pessoal, então a América Latina era uma cultura mista, tá? A América Latina é uma cultura sincrética, misturada de quê? De nativos, incas, maias, astecas e, aqui no Brasil, os indígenas que foram encontrados pelo Cabral e pela civilização africana. Então, olha só, a civilização africana ela tem sido discutida em provas, aparece, tá? Hoje, muita coisa, principalmente se você se deparar ali com uma questão que fale sobre um pouco de história da África. A tendência é valorizar a África subsaariana, né? Essa chamada África Negra, quanto aos seus impérios do passado. Uma das formas aí
do racismo histórico, né, do processo de colonização, é que a história foi apagada, né? Só falamos da história dos europeus e pouco falamos da história dos africanos. E isso, claro, que vai atrapalhar a ideia de civilização. Então, nós sabemos que existiam grandes reinos, né? Como, por exemplo, aqui nessa região do Boko Haram tem o reino do Mali, tá? Ele fica às margens do rio Níger, olha só, Nigéria, rio Níger, tá? Então, ali tinha um império islâmico chamado Tomboku, tá? E esse império, Tomboku, por exemplo, cai muito aí em provas, já vi em questões de concurso mais pesadas, já vi no Enem, tá? Então, por exemplo, valorizar a história africana e o seu passado, né, é uma das formas de poder, inclusive, né, para os defensores, né, fazer raciocínios decoloniais que valorizem todas as civilizações da mesma forma. Então, olha aí, cultura africana, você tem algumas expressões novas, por exemplo, diáspora africana, ou olha só que enjoamento, hein, cara? Cultura afrodiaspórica, né? Lá em Salvador, por exemplo, tem um museu de arte afrodiaspórica, que é o quê? Cultura africana, né? Que veio derivada aí do processo de colonização do Brasil das Américas, tá? Então, vamos agora continuar. Eu quero que você perceba que temos nessa região aqui, a Ásia é uma loucura, né? De tamanho, é o maior continente do mundo. Então, você tem todo tipo de clima, né? Desde o glacial, desértico, as monções indianas. Mas esse pedacinho aqui, particularmente, além de ser considerado, item 1, e isso é importante para as provas, é um formigueiro humano. Só a Rússia que é pouco povoada, tá? Porque é gelada, enfim, ocupação difícil. Mas quando falamos de China, quando falamos de Índia, da península da Indochina, que é esse pedacinho aqui, eu já vou detalhar um pouquinho, tá? Conforme formos conversando, nós temos aí, além de diversidade cultural, civilizacional, ou seja, a cultura é tão diversificada, que é o encontro, né, territorial de várias culturas diferentes, fechadas e milenares, tá? Então, olha só, você tem aqui a civilização hindu. O hinduísmo não é só uma religião, é um conjunto cultural de práticas, instituições, religião que caracteriza a civilização, beleza? Então, veja que nós temos aqui, olha, o budismo, civilização budista. E quais são os países budistas? Por exemplo, né, aqui é o Nepal, Butão, aqui é o Tibete, e aqui é a Península da Indochina, né? É o Laos, é o Vietnã, é o Camboja e a Tailândia. E aqui, um dos países que vivem os conflitos mais violentos da atualidade, tá? Vale a pena você ficar ligado. Aqui, qual país? Aqui é o Myanmar. A antiga Birmania, era uma colônia inglesa, tá? Aqui onde tem a crise dos refugiados Rohingya, tudo bem? Então, olha só, Dalai Lama, talvez você já tenha ouvido falar dele. No Brasil, ele, por algum tempo, ele publicou vários livros, fez várias palestras ao redor do mundo, ele faz muitas conferências. Aqui ficou conhecido como uma pessoa sábia do Oriente que publicava livros, mas não, ele é uma personalidade religiosa e uma personalidade política, tá? Como assim? Personalidade religiosa e personalidade política? É bem simples. Ele é considerado, dentro do budismo, a própria reencarnação do Buda. Olha só que doideira, hein? Então, o chefe político, na verdade, quem é o monarca, né, que seria do Tibete, é o próprio Buda encarnado, que é o Dalai Lama. Aí você fala, ué, mas por que o Dalai Lama não está lá então? Ele está ao redor do mundo, porque ele é um refugiado político. Olha que doideira. O Buda encarnado da religião é tibetano. E quando aconteceu a Revolução Chinesa, olha, acabou a Segunda Guerra, 45. 49 é a Revolução Chinesa, né? A Revolução Comunista, lembra? Que aí vazou o Chiang Kai-shek para Taiwan e o conflito permanece até hoje. Então, na mesma época, a China anexou Tibete. Por quê? Se são budistas, pregam a paz, a calma, entrada em guerra, cara, aí é estratégia geopolítica. Duas culturas muito parecidas, porém aqui é o Himalaia.
Então, quem controla o Tibete controla a água dos grandes rios que abastecem a China. Lembre-se, a água é o mesmo motivo pelo Paquistão e a Índia, civilização hindu, Paquistão é islâmico, tá vendo aqui? Né? Paquistão e o Bangladesh são islâmicos. Por que Paquistão e Índia brigam por uma região aqui chamada Caxemira? Mesma coisa do Tibete. Derrete a água e abastece os grandes rios. Quem controla a montanha e as nascentes controla os recursos hídricos, beleza? Então, olha só, civilização cínica ou chinesa. Perceba que nós não estamos simplesmente falando de um país grande, estamos falando de um grupo civilizacional, né? Pequim é uma civilização milenar, a China antiga, né? Lembra aí que uma das grandes construções, né, maravilhas da humanidade, temos a muralha da China, você tem dinastias milenares, e ao longo do tempo, lembre-se, a China foi um império muito poderoso, e dos países do mundo, quem ficou mais tempo sendo grande império e com muito poder foi a China. Foi o período do século XIX e XX, a época dos imperialismos, né, conquista da África e do interior da África e da Ásia, que foi a decadência chinesa. Mas se nós pensarmos em prazos históricos muito longos, nos últimos 3.000 anos, a China sempre foi um grande império muito poderoso, controlou tudo. E sabe por que isso é importante? Isso explica, por exemplo, por que a China nunca aceitará um planeta, uma ordem mundial global dominada pelos Estados Unidos. Uma razão muito simples. A China, historicamente, ela sempre se chamou de Império do Meio, tá? Os mapas da China, já há muitos anos, colocavam a China como Império Central. A China é o meio do mundo. Então, ela aceitar, Pequim, né, aceitar uma ordem geopolítica global em que os Estados Unidos é a grande potência, eles olham e falam, cara, você ficou independente em 1777. Não, vocês não têm 500 anos, filho, vocês nem conversam. Nós somos o Império do Meio. Olha só, um elemento cultural de choques de civilizações. Percebeu? Da mesma forma que não faça a confusão feia de confundir japoneses com coreanos ou chineses. Olha só, a Coreia e a China têm cultura cínica, beleza? Agora, o Japão é cultura japonesa e são duas civilizações totalmente diferentes e que, inclusive, tem muitas questões históricas aí que podem gerar algum tipo de conflito, algum tipo de encrenca. Como assim? Lá no século XIX, na era Meiji, século XIX foi a época dos imperialismos. As potências centrais da Europa conquistaram a África, a Ásia, o interior, né? É uma extensão da Revolução Francesa, né? Da Revolução Industrial, desculpa, conquista de novos mercados, fontes de matéria-prima, começaram a conquistar esses países asiáticos, né? Quando chegou no Japão, ele se adaptou, ele deu um golpe incrível no Ocidente, que foi o quê? A era Meiji, o Japão saiu do feudalismo japonês para a era industrial, virou uma questão de Estado estimular a industrialização. Então, os samurais, que eram a nobreza japonesa, começaram a estimular o processo de industrialização japonesa. Olha que doideira. Mitsubishi é um zaibatsu, tá? Uma família da nobreza japonesa que foi incumbida aí, por exemplo, com as missões de modernizar o país. Só que copiaram o Ocidente, copiaram a Inglaterra, a França, enfim, a Holanda, né? E eles invadiam territórios, investiam em máquinas, conhecimento, invadiam territórios. Então, o Japão invadiu a China, invadiu a Coreia. Tá? Até a Segunda Guerra Mundial, eles não se bicavam. Por quê? Porque estavam colonizando de uma forma, inclusive, muito violenta a Península da Coreia e a China. Essa região aqui é a Manchúria chinesa, tá? Então, lembra desse toque, não confunda as civilizações, inclusive tem muita treta histórica por aí. Vixe, o Japão, por exemplo, ele invadiu aqui ó, o Vietnã, que eu estou colocando agora, invadiu esses países aqui da Península da Indochina, choque civilizacional, tudo bem? Então, assim, tá? Fechamos as principais civilizações para Samuel Huntington. Então, vamos numerar, que são um exercício cartesiano muito bom. Primeiro, civilização ocidental. 2, América Latina, né, civilização latina. 3, civilização africana, a África subsaariana, África negra, das religiões dos orixás.
4, religião islâmica. Então você lembre-se, Islã temos aqui na Ásia de Monções, todo o norte da África, África Ocidental e Oriente Médio, tá? Civilização cínica, ela é toda concentrada, né, no próprio território. E, olha só, hindu. Ortodoxa é a Rússia mais o leste asiático. Então, por exemplo, a Ucrânia, né, civilização ortodoxa, assim como a Rússia, que é o quê? Católica ortodoxa, beleza? Então, essas aqui são as civilizações, né, que temos no mundo hoje, de acordo com a divisão feita por Samuel Huntington. Então, para finalizarmos, lembre-se, os conflitos na nova ordem mundial são caracterizados por choque de civilizações, não mais temas ligados a capitalismo, comunismo e nem aqueles extremos do século XX. Hoje os extremos são outros, são extremismos religiosos, separatistas e nacionalistas. Beleza? Então, lembre-se, para Samuel Huntington, o fim da Guerra Fria não significou nem o fim nem a diminuição dos conflitos, mas a mudança no seu perfil. E os conflitos, para ele, passaram a ser de ordem cultural. E assim, gostaria que você refletisse, por exemplo, no século XXI, a guerra ao terror entre Ocidente e Islã. Lembre-se aí, né, 20 anos de ocupação dos Estados Unidos lá no Afeganistão. Retiraram as tropas e a ocupação militar. O que aconteceu? O Talibã voltou. Então, veja isso pelo viés do choque cultural, né? Os choques do Ocidente contra o Oriente e vice-versa. E, claro, gostaria também que você analisasse a guerra da Ucrânia também sobre o viés cultural, tá? De ser um território tradicionalmente de cultura ortodoxa, a Ucrânia, tá? E parte do conflito aí explicamos pelo flerte de se aliar ao bloco militar do Ocidente, que é a OTAN. Então a OTAN, por exemplo, ela representa especialmente países que pertencem à civilização ocidental. Beleza? Enquanto, por exemplo, a Ucrânia, que está flertando com o Ocidente, pertence aí ao grupo cultural ortodoxo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos finalizar por aqui, tá? Lembre-se, hoje nós falaremos de quais conflitos ao redor do mundo, sempre ligados a nacionalismos, sempre ligados a terrorismos e independências. Fechou? Então, é isso aí, pessoal. Temos aqui esse mapinha do panorama dos principais conflitos mundiais, que já deixo aquele convite super especial. Primeiro, né, por favor, vamos lá, né, curta o vídeo, compartilhe, se foi útil para você, coloca aí nos comentários se você aprendeu conteúdos novos, se você conseguiu, né, identificar padrões na geografia dos conflitos que você não tinha visto antes. Então, você pode colocar aí nos comentários quais são suas dúvidas, quais são as suas opiniões, e já vou aguardar você na nossa próxima aula, no nosso próximo bate-papo sobre esses grandes conflitos internacionais e sobre as atualidades, que nós vamos destrinchar esse mapa e esses conflitos aqui. Então você não pode perder, tá? Então acompanhe as nossas agendas. Então você também pode me seguir lá no Instagram, no @professor Sérgio Henrique. Então um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!